Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Hoje eu vou utilizar um recurso diferente chamado Jamboard, porque até o momento eu estava usando slides do PowerPoint. Mas como a Sedu está patrocinando alguns recursos do Google, então eu vou usar o Jamboard para vocês já irem conhecendo esse recurso. É bom vocês pesquisarem depois, que talvez futuramente a gente use para interagir durante uma explicação. O Jamboard, ele produz um quadro virtual. Eu vou fazer no notebook, então eu tenho menos recursos. Se nós tivéssemos um quadro digital, seria bem interessante, porque a gente poderia fazer alguns riscos, né? Desenhar, seria bastante interessante. Mas, como nós não temos o quadro digital, eu fiz um repositório para estar inserindo as imagens e as fórmulas matemáticas, porque o Jamboard não oferece fórmulas matemáticas. Então vamos lá à questão de número 1. Qual é a nossa questão de número 1? Observe o triângulo PQR representado no plano cartesiano abaixo. De acordo com o sistema de coordenadas cartesianas apresentado, quais são as coordenadas dos pontos P, R e Q? Os pontos P, R e Q estão aqui no nosso plano cartesiano. Só relembrando rápido aqui com vocês, o que seria um plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, ou seja, tem um ângulo reto entre eles. Na realidade são 4, né? Entre esses dois segmentos. E o eixo X, que é o eixo da horizontal, também é chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y, que está na vertical, é chamado de eixo das ordenadas. Porque nem sempre nós vamos usar X e Y. Podemos usar S, T, P, R, qualquer letra. Depende do que a gente está trabalhando. Ok? Então vamos lá então. Plano cartesiano, que é esse que a gente acabou de escrever, justamente tem esse nome de cartesiano por causa do matemático que o desenvolveu, que foi o René Descartes. Como que ele funciona? Para todo par ordenado, o primeiro valor é o valor das abscissas e o segundo valor, o valor das ordenadas. Então, qualquer que seja a coordenada do plano cartesiano que trabalharmos, eu tenho X é o primeiro valor e Y o segundo valor, sempre nessa ordem. Mas o que está em questão aqui são esses pontos. Então, quem seria o ponto B? P. Olhando para X, menos 2 é o valor de X da coordenada desse ponto P, e menos 2 está no eixo Y, é o valor da coordenada para Y, né, desse ponto P. Então, né, escrevendo essa coordenada, nós teremos o que? Vamos lá, nosso repositório está entrando em ação. Então, nós teremos que o ponto P, demorando um pouquinho, é quem? Menos 2 e menos 2. Menos 2 para X e menos 2 para Y, porque foi o que a gente viu aqui, ó, menos 2 e menos 2. Sempre o primeiro é X e o segundo é Y. O ponto R, para X nós temos 1, para Y nós temos 2. Então, colocando o nosso ponto R, nós teremos, vamos lá, ele vai aparecer aqui. Pronto, R é 1 para X e 2 para Y, como nós vimos aqui no nosso plano cartesiano. E o último, que é o ponto Q, eu tenho 1 para X e nós temos menos 2 para Y. Então, o nosso ponto Q vai ser, quando eu clico ele desaparece, mas não tem problema não, ele volta. Então, o nosso ponto Q, que é o último ponto, né? Temos que ele é 1 para X e menos 2 para Y. Respondido, né, a nossa questão, porque queria saber as coordenadas desses três pontos. Não é tão complicado assim. Vamos à nossa questão de número 2.
Uma empresa de telefonia fixa oferece a seus clientes um plano econômico de serviços telefônicos. Nesse plano é cobrado uma mensalidade fixa de R$ 18,10, acrescida de 23 centavos a cada minuto em ligação para qualquer operadora. Qual é a lei de formação que relaciona o valor V em reais cobrado por essa empresa em função do tempo T em minutos de ligações realizadas? Como falei na questão de número 1, nem sempre nós teremos x e y. Nesse caso aqui nós temos quem? V, certo? E nós teremos T, certo? Onde o V ele vai variar em função, tá, de T. Então, um depende do outro. Nós temos aqui uma relação entre valores, onde um valor depende do outro. Então, vamos tentar traduzir isso. Como que é cobrado o valor V? Você tem uma mensalidade onde você tem um valor fixo de quantos reais? De R$18. Acrescida, quando você fala acrescida, essa palavra tem sinônimo de adição, de mais. Então é 18,10 mais 23 centavos a cada minuto. Então, se um minuto é 23, 2 minutos vão ser 46 centavos. Aí depois soma 3 minutos mais 23 centavos e assim sucessivamente. Mas uma adição de parcelas iguais é uma multiplicação. Logo, você tem 23 centavos vezes a quantidade de minutos mais 18,10. E aí a pergunta é, qual é a lei de formação que relaciona esses dois valores? Então tem que escrever V em função de T, colocando todos os valores que nós temos no problema, e é isso a gente chama de lei de formação da função. Então, como que vai ficar isso daqui? Vou buscar aqui no meu repositório, né, essa expressão, que a gente pode escrever ela aqui. Ela vai ficar desta forma aqui, ó, onde V é o valor aqui, o valor que você vai pagar para essa telefonia fixa, né? E aí você tem V e tem um T entre parênteses. É bom vocês irem acostumando com essa notação, porque no nono ano geralmente os professores colocam Y é igual a todo esse valor. Só que ao invés de usar Y, nós vamos usar V, que é a ordenada, no meu caso, em função de T que está entre parênteses. Então, V de T, lê desta forma, V de T, é o valor ou os valores de Y. E o valor de Y, que é o valor pago nessa telefonia, nessa empresa telefônica, é quem? É 18,10 acrescidas mais 23 centavos vezes, porque entre um número e uma letra tem aqui um sinal de multiplicação, o tempo em minutos, que poderia ser 1, 2, quantidade de minutos que seja. Então, essa é a lei de formação. Qual é a vantagem de se obter uma lei de formação para determinar uma função? Porque a partir dessa lei de formação, eu posso achar qualquer valor em função do tempo, e não um valor apenas. Por exemplo, se a pessoa ligar 1 minuto, fazer uma ligação de 1 minuto, ele tem 1 vezes 23 centavos, dá 23 centavos, mais 18,10, então ele pagaria R$18,33. Se fosse 2 minutos, 2 vezes 23 dá 46 centavos, que mais 18,10, ele pagaria R$18,56. Então, independente de quem seja o T, eu acharia o meu valor, né, um em função do outro. Então, essa daqui que eu determinei no final é a nossa lei de formação. É a expressão que traduz esse nosso problema. Vamos à questão de número 3. A questão de número 3 está assim. Considere a função f definida por f de x é igual a x sobre 2 mais 2,5 no conjunto 1,
3, 5, 7 e 9. Qual é o conjunto imagem dessa função? Vocês viram lá nas videoaulas que em uma função nós temos aí três situações aí. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A a gente chama de domínio, o conjunto B a gente chama de contradomínio. E a relação que é definida por essa lei de formação que a gente viu no problema anterior vai relacionar os elementos do conjunto A e do conjunto B. No conjunto B, que é o contradomínio, pode sobrar valores, mas os valores que não sobram, todos os valores que estão associados, têm relação com algum valor do conjunto A, é chamado de imagem. Imagem tem assim sentido de espelho, ou seja, todos os valores de x que eu substituir aqui, o valor de y que eu acho em função de x é a minha imagem. Então, tendo essa relação, é imagem. Não tendo relação com a nossa lei de formação, não é imagem. E como que eu vou descobrir esse valor de y? Basta substituir cada valor desse em x, e o valor que eu descobri é o valor de y, que é o valor da nossa imagem. Então, vamos fazer aqui um de cada vez. Vamos começar aqui substituindo o número 1 em x. Se eu substituir o número 1 em x, nós teremos o quê? Vamos lá. Nós teremos a seguinte situação. X está aqui e está aqui. Trocando x por 1, 1 aqui e 1 aqui. Então, nós teremos o quê? 1 dividido por 2 mais 2,5. Só que 1 dividido para 2 é 0,5, que é meio. E aí, meio mais 2,5, que já estava ali, vai dar 3. Então, quando x é 1, y é 3. Aí eu vou repetir o procedimento, só que agora nós vamos colocar o 3 no lugar de x. Então, quando eu coloco o 3 no lugar de x, olha o que me acontece aqui. 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 mais 2,5, que é o valor fixo que nós já tínhamos, isso vai dar 4. Vou tentar mais um valor aqui. E aí vocês vão ver que existe aí um padrão. Fazendo aqui a substituição de 5 por x, agora nós teremos, vamos ver aqui, 5 dividido por 2 vai dar 2,5, mais 2,5 que a gente já tinha, dá 5. Eu poderia continuar, mas se vocês olharem aqui, ó, esses valores de x estão formando uma sequência já conhecida de vocês aí no primeiro exercício no presencial, que é a progressão aritmética. 1 para 3 aumentou-se 2 unidades. De 3 para 5 aumentou-se 2 unidades. 5 mais 2 é 7, que é o próximo. 7 mais 2 é o 9. Então, desse lado aqui, os valores de x formam a PA. E aí, se vocês olharem os valores de y, também formam a PA. Só que aqui a razão é 1. De 3 para 4, eu somo 1. De 4 para 5, eu somo 1. Então, de 5 para o próximo, já que aqui pulou 2 unidades também, a gente já sabe que vai ser 6. E o próximo vai ser 7. E assim sucessivamente. Então, na realidade, se vocês descobrem esse padrão, que isso acontece, né? Quando você tem uma função aí em que o expoente de x é 1, futuramente nós vamos saber o nome dela, né? Aí você tem uma PA aí em relação aos valores de x e aos valores de y. Sempre vai ter uma razão aí nessa sequência. Então, todos os valores de y são 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente pode determinar já que o nosso conjunto imagem, vou colocar aqui uma notação para designar o conjunto imagem. O conjunto imagem, I maiúsculo e o M minúsculo, é igual a quem? 3, 4, 5, 6 e 7. Inclusive, deixa eu fazer um acerto aqui. Quando se trata de conjunto, não precisa colocar esse i, né? Basta colocar uma vírgula aqui e aí você já tem o seu conjunto. Não há necessidade do i, porque o i dá sinônimo de interseção em matemática. Então, nosso conjunto imagem é
3, 4, 5, 6 e 7. Então está respondido a nossa questão de número 3. Vamos à nossa questão de número 4, para finalizar. A função f está definida no conjunto M, constituído por todos os números reais x, tais que f de x é igual a 5 sobre x menos 3 é um número real. Qual é o conjunto M? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu apagar esse E, porque ele não fez sentido aqui não, né? Não apagar, deixa. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho que escrever todos os valores de x que pertencem ao conjunto M. E como que eu faço isso? Em matemática, a gente utiliza um recurso usado há muitos séculos, que é você tentar ver o que não pertence àquele conjunto, e aí o que sobrar pertence a esse determinado conjunto. É uma maneira mais fácil de você contar algo, porque os valores de x são infinitos. Não dá para mim escrever em uma lista todos esses números. Mas é mais fácil contar os que não pertencem do que os que pertencem, mesmo sendo também infinito, ok? Soa meio estranho, mas na prática vocês vão ver que isso é verdadeiro e isso facilita muito a vida dos matemáticos. Então, x tem que ser um número real. Aí eu vou ver essa parte de baixo, que é a parte onde vocês vão ver a restrição. A raiz quadrada de quem? X menos 3. X menos 3 é um número só. Para começar, vamos ver a raiz. Quando a raiz quadrada é um número real? Bom, para ele ser um número real, a resposta dessa raiz tem que ser um número real. Senão, não vai ser um número real. E a nossa restrição para isso é a seguinte. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui uma escrita e aí depois a gente faz os questionamentos. Quando que essa raiz pode ser um número real? Ou melhor, quando ela não pode ser? Vamos lá. Toda raiz quadrada cujo radicando, que é a parte de dentro aqui da raiz, é negativo, não pertence ao conjunto dos números reais. Estou fazendo uma afirmação. É isso. Afirmando que ele não pertence aos números reais. Pois não tem como obter um número real que elevado à segunda potência dê um número negativo. Até porque negativo vezes negativo é positivo. Então, o que estiver aqui dentro não pode ser negativo. Por quê? Vou pegar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem por que não pode ser um número negativo. Pode ser positivo, né? Qualquer número positivo tem raiz quadrada. Mesmo que seja um número irracional, mas tem. Agora, se for um número negativo, não vai ter. Mas isso a gente está colocando só a raiz quadrada. Eu não estou colocando outros valores aqui, não. Não estou colocando raiz cúbica, raiz quarta, não. Só raiz quadrada. É a nossa questão aqui. Exemplo. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Eu já sei que não pode ser mais 2 e nem menos 2. Pois mais 2 vezes mais 2 deveria dar menos 4. Mas a gente sabe que não dá menos 4. Mais vezes mais dá mais e 2 vezes 2 dá 4. Então já não pode ser 2 positivo, porque 2 vezes 2 dá 4 e não menos 4. Também não pode ser menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4, também deu positivo. Mas deveria dar negativo se fosse a resposta, que não foi o caso. Então não pode ser nem 2 positivo e nem 2 negativo. Então a gente não consegue imaginar um outro número que ele vezes ele mesmo dê menos 4. Ok? Claro, né, gente? Isso dentro do conjunto dos números reais. Porque num conjunto mais à frente, isso é possível. Mas dentro dos reais que a gente trabalha com as funções, isso não é possível. Então a gente já sabe que essa raiz não pode ser um número negativo. O que está aqui dentro não pode ser um número negativo, porque senão não vai ter raiz no conjunto dos números reais. Agora vamos ver a segunda restrição. 5 divide o que está aqui embaixo. Mas, se o que tiver aqui embaixo fosse 0, isso seria algo assim, quase impossível, né? Por quê? Porque não existe divisão por 0. Acredito eu que vocês já viram isso, né, em anos anteriores. Vamos ver por que isso, né? Então, como não tem como dividir por 0 na maioria
das situações, então vou escrever aqui uma afirmação e aí depois a gente vai tentar assim demonstrar que essa afirmação é verdadeira. Então o que nós temos aqui? Não existe divisão por zero na maioria dos casos, porque tem algumas exceções, tá, gente? Pois a operação inversa de divisão é a multiplicação, e não dá para se ter um número que multiplicado por zero eu retorne ao número anterior. Vamos a um exemplo para ver que isso, né, é verdadeiro. A gente não vai assim provar formalmente, que não convém para o ensino médio, mas eu vou aqui usar um exemplo para tentar demonstrar isso da melhor maneira possível. Exemplo: 5 dividido por zero não pode ser zero. Ou 5 dividido por zero também não pode ser 5. Se 5 dividido por zero fosse zero, então 0 vezes 0, que é a operação inversa, deveria dar 5. Mas 0 vezes 0 dá quanto? Dá 0. Então 0 vezes 0 não dá 5. Então não retorna ao número que eu tinha anteriormente. Então 5 dividido por 0, em hipótese alguma, pode dar 0. Se 5 dividido por 0 fosse 5, aí 5 vezes 0 deveria dar 5. Mas 5 vezes 5 dá 0, não dá 5. Então, novamente, isso é impossível. Então, 5 dividido por 0 não pode ser 0 e não pode ser 5. E não vai ser qualquer outro número, porque até então não existe esse tipo de divisão em matemática. Se vocês algum dia descobrir, pode ter certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro. Então, a gente pode, assim, concluir que x menos 3, que é o que está dentro do radical, não pode ser negativo e nem muito menos pode ser zero, porque nós não vamos ter um número real ou vai haver aí uma impossibilidade. Então, o que que nós temos aqui? X, deixa eu colocar uma caneta aqui, né? Uma caneta aqui verde. Então, x menos 3 tem que ser o quê? Maior do que zero. Porque se ele não pode ser zero, ele não pode ser igual a zero. Se ele não pode ser negativo, então ele tem que ser maior do que zero. Porque se for menor que zero, vai ser negativo. Então, esse valor que está aqui dentro do radical x menos 3 tem que ser maior que zero. Mas uma inequação, a gente aplica as regras de uma equação. Salvo, né, um caso, né, quando a gente está multiplicando sinais. Mas a maioria das regras de equação pode ser aplicado a essa inequação. Como eu tenho 3 negativo, eu posso passar para o outro lado positivo. Logo, x tem que ser o quê? Maior do que 3. E isso é fácil de perceber aqui, ó. Por exemplo, se x fosse 3, x tem que ser maior que 3, não pode ser 3. Mas se x fosse 3, 3 menos 3 dá 0. E a raiz de 0 é 0. Mas 5 não divide 0. Então isso é impossível de acontecer. Então não pode ser 3. Se fosse um número menor que 3, já que a resposta tem que ser maior que 3. Se x fosse 2, 2 menos 3 dá menos 1. A raiz de menos 1 não pertence ao conjunto dos números reais. Então ela não está definida para a nossa função, porque a nossa função está definida no número real. Então logo, ele não pode ser 2, e 2 é menor do que 3. Mas já está falando aqui que x é maior do que 3. Se x fosse 4, aí sim, né? 4 menos 3 dá 1. 1 é positivo. A raiz quadrada de 1 está definida nos números reais, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então, qualquer número maior do que 3 está definido aqui na nossa função. Ou seja, quando x maior que 3, qualquer valor que seja x, ele pertence ao conjunto M. Qualquer valor x que seja 3 ou menor que 3 não está definida. Então, a gente conclui, vou escrever aqui mais formalmente, né, a nossa resposta, que, vamos colocar aqui, portanto, né, o conjunto M, que é o que nós estávamos procurando, deixa eu chegar um pouquinho mais para o lado aqui para não sumir aqui nossa escrita. Portanto, o conjunto M é quem? M é igual x pertence aos reais com a seguinte exceção:
x tem que ser maior do que 3. Qualquer valor que seja maior que 3, que pertence aos reais, está definida nessa lei de formação. Então, está respondido a nossa questão de número 4. Finalizamos aqui mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Espero que vocês tenham aproveitado essa correção para vocês tirarem todas as dúvidas. E vale ressaltar, gente, que essas correções é uma maneira de eu estar dando retorno para vocês dessas atividades. E vocês têm que fazer primeiramente a atividade e depois fazer a correção. Então vocês têm que ver a correção depois que terminar as atividades. Isso é muito importante, porque quando você conserta o que você errou, você aprende muito, aprende mais. E também eu vejo, como eu estou colocando em link essas correções, eu consigo acompanhar quantos alunos estão olhando essa correção. E eu percebo que tem muito pouco aluno olhando a correção. Incentivem os colegas de vocês a olharem, porque essa é uma maneira de eu dar o retorno para vocês desses conteúdos que vocês estão estudando, ok? Muito obrigado, né? E até a próxima correção.